Bem? Prazer. Bom, prazer, sou Maria. Eu sou o João. E o que traz vocês aqui hoje? O que eu posso ajudar? Então, doutor, a gente tá pensando em ter um filho. Só que meu irmão teve um filho agora recentemente e ele nasceu com uma doença genética. Então a gente veio aqui para descobrir o que a gente pode ter de risco de doença para nossos filhos ou não. O senhor deve se lembrar, o senhor acompanhou o filho do irmão dele. Eu acho que eu sei de qual caso que vocês estão falando. A criança teve a síndrome de Prader-Willi. É um defeito no mecanismo de imprinting do genoma humano. Na verdade, eu posso explicar um pouco melhor para vocês. Vou chamar minha secretária. Karen, você pode trazer o modelo, por favor? Obrigado. Muito obrigado. Isso. Um nabo? Ah, tá aqui. A informação responsável pela organização e bom funcionamento do corpo está localizada em genes. Os genes se localizam em cromossomos, uma forma diferente de agregação do material genético que está localizada dentro do núcleo das células. Quando um bebê é formado, ocorre o processo de fecundação do espermatozoide com o óvulo. Nesse processo, o zigoto, o bebê, recebe um cromossomo vindo da mãe e um cromossomo vindo do pai. Ocorre o processo de imprinting genômico, que trata-se de um conjunto de alterações epigenéticas, isto é, que não estão escritas nos genes, que regulam a expressão dos próprios genes. O tipo de imprinting mais comum é a metilação, que é a adição de um grupo metilo a um gene. Isso faz com que o gene se inative, é uma forma de silenciá-lo. Como mostrado no modelo, temos um gene A e um gene B hipotéticos. Pode-se adicionar um grupo metilo a cada um dos genes, de modo a silenciá-lo. Evidenciamos no modelo que genes diferentes estão metilados. Isso vem de um padrão de imprinting que é determinado pelo genitor. Chama-se efeitos do genitor. Assim, como mostrado, o gene da mãe pode estar metilado e o do pai não, e vice-versa. Isso tem várias implicações fisiológicas e, inclusive, pode levar a doenças em alguns casos. Então, essa doença de Prader-Willi pode ser gerada por 3 mecanismos diferentes relacionados ao imprinting. A deleção, que é o mais comum, 70% dos casos, um imprint errôneo no outro cromossomo, até mesmo pela dissomia uniparental. Eu vou explicar melhor esses 3 mecanismos agora usando o mesmo modelo. No momento em que há a formação dos gametas, podem ocorrer erros no padrão de metilação dos cromossomos. Estes erros podem gerar síndromes, como a síndrome de Prader-Willi e a síndrome de Engelmann. No modelo agora vamos explicar como ocorre a síndrome de Prader-Willi. Uma das alterações que pode ocorrer é a metilação errônea em um dos cromossomos. No modelo vamos considerar que o erro ocorreu no cromossomo paterno. Neste caso, o gene A, que deveria estar sendo expresso, está erroneamente metilado. Portanto, neste caso, apenas o gene B está sendo expresso e o gene A não está. Outra alteração que pode ocorrer é a dissomia uniparental. Neste caso, o zigoto recebe 2 cromossomos de um dos progenitores, ao invés de somente um. No caso, 2 cromossomos da mãe. Isso gera um quadro que chamamos de trissomia. Em alguns casos, a célula do zigoto pode sofrer um resgate, isto é, voltar ao padrão normal, com 46 cromossomos. Entretanto, se a célula que sofreu o resgate possui apenas cromossomos de um dos progenitores, no caso, somente cromossomos da mãe, então ela estará expressando somente o cromossomo B. Isso pode ser caracterizado também como a síndrome de Prader-Willi. O último caso é a deleção.
Caso um dos cromossomos herdados de um dos genitores sofra uma deleção na região que engloba os genes A e B, estes não serão expressos. No modelo apresentado, o cromossomo que sofrerá a deleção será o cromossomo paterno. Neste caso, portanto, como o cromossomo, o gene A, proveniente da mãe, está metilado, o indivíduo apresenta expressão somente do gene B, tendo a ausência completa da expressão do gene A. Isto caracteriza a síndrome de Prader-Willi. A síndrome de Angelman acontece por mecanismos similares ao da síndrome de Prader-Willi. Por exemplo, no caso da deleção, ocorre a deleção nas regiões dos genes A e B, sendo que neste caso no cromossomo materno. Assim, neste caso, apenas o gene A está expresso, caracterizando a síndrome de Angelman. Mas, doutor, já que o senhor falou de Angelman e Prader-Willi, tem algumas outras doenças relacionadas a esse mecanismo? Tem sim. Na verdade, tem duas doenças um pouco mais importantes, são as doenças de Beckwith-Wiedemann e a doença de Silver-Russell. Também são relacionadas com o imprint genômico. Então, consegui responder as dúvidas de vocês direitinho? Conseguiu, doutor. Muito obrigado. Obrigado. Agora a gente pode ser feliz. Valeu. Eu que agradeço. Obrigado. Tchau, tchau.